Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Boa noite. Nós queremos nesse momento saudar todos os irmãos que fazem parte da família Centro Espírita Cearense e a todos os irmãos do universo. Nós queremos agradecer por esse momento, dando início ao Evangelho do Centro Espírita Cearense, agradecendo ao universo, agradecendo a Deus por esses momentos em que nós temos oportunidade de estarmos aprendendo um pouco dos ensinamentos de Jesus. Também querendo dizer que esse é o nosso melhor momento. É o momento melhor que nós estamos vivendo. Sempre agradecer pelo momento de hoje. Nós queremos, Senhor, te pedir também que tu cubra de bênçãos, de muita alegria, de muita harmonia a todos nós, a todos os irmãos que tanto precisam da tua presença e que possam eles confiar que tu estás sempre presente na vida de cada um de nós, na vida de cada um deles, sempre nos ensinando o que tem de melhor, nos ensinando a confiar, nos ensinando a acreditar, a raciocinar na sua existência, na sua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que possamos estar na tua paz e que assim seja. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho de hoje é o capítulo 18, item 2, parágrafos de 1 a 4. Parábola do festim de núpcias. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados entendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhes o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram poucas escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Várias foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se excusam com os cuidados a dar a seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absolvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes.
Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia com efeito prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Olá, meus queridos irmãos, após essa leitura tão esclarecedora, vamos abrir alguns pontos de reflexão a respeito da parábola do festim de núpcias, ou mesmo das bodas ou do banquete nupcial, a depender da obra em que você a vê citada. Essa parábola, meus irmãos, ela vem justamente falar-nos que o reino dos céus é como uma grande festa. Jesus utiliza as bodas, ou seja, a festa de casamento, que para aquele povo era algo assim que necessitava de dedicação, de preparo, de todo um planejamento, de toda uma organização, e era uma festa que durava vários dias para simbolizar junto a um povo que tinha dificuldade de compreender esses ensinos de Jesus. Então ele utilizava essas coisas da vida corriqueira justamente para que as massas, aquelas pessoas que ouviam as suas pregações, as suas palavras, pudessem ter algum nível de compreensão. Uma vez que Jesus, meus irmãos, vinha trazer verdades a respeito da vida espiritual, algo que era muito inovador e rompia com muitos conceitos já pregados por grupos religiosos naquela época. Então, o Evangelho nos esclarece que os primeiros convidados, ele está justamente se referindo ao povo hebreu, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Por que ele fala isso, gente? Porque o povo hebreu foi o primeiro povo a considerar um Deus único, ou seja, o único povo que naquela época já era monoteísta, Ou seja, todos os outros povos ainda eram politeístas. Então, por isso que ele fala que os hebreus foram chamados primeiro ao conhecimento da lei de Deus, porque eles já aceitavam a ideia de um Deus único. Os enviados do Senhor, ele refere-se aos profetas, aqueles que disseminaram a palavra de Deus, muitas vezes menosprezada pelos demais, ou seja, eles vinham orientar, levar o seu conhecimento a respeito da verdadeira felicidade, mas suas palavras eram desprezadas. E vários, daqueles que tinham o objetivo de disseminar essa mensagem de Deus, eles eram até massacrados, maltratados, não só rejeitados, assim como ocorreram com os servos do Senhor nessa parábola. Então, meus queridos, Deus jamais nos abandona. Em todas as épocas da humanidade, houveram missionários, houveram pessoas enviadas com o objetivo de nos convidar para esse banquete nupcial. Esse banquete, meus irmãos, que nos traz iguarias, alimentos que representam o alimento do Espírito, ou seja, uma fortaleza para nós. Enquanto muitos se atêm ao significado da veste nupcial do ponto de vista material, nós vamos falar a respeito da veste espiritual. Qual é essa veste que nós estamos nos dedicando a construir? Então, meus queridos, não basta ser convidado para o banquete nupcial, ou seja, não basta nos declararmos cristãos. É necessário que construamos e nos vistamos adequadamente com a túnica nupcial do Espírito. Deus nos convida continuamente para realizar esforços em relação ao nosso crescimento espiritual, mas muitas vezes nos deixamos levar apenas por interesses materiais, imediatistas, que falam mais alto ao nosso coração, uma vez que estão alinhados com as nossas paixões, com os nossos vícios. Então, meus queridos, a construção da vida espiritual nós colocamos sempre em segundo plano, sempre deixando para depois. Porém,
Estamos em um planeta que está sofrendo transformações intensas, tornando assim um mundo de regeneração. Então, que nós possamos buscar esse alinhamento e construir a nossa veste de amor, humildade, caridade, de paz e perdão em nossas vidas. Muita paz. Agora vamos passar para a fluidificação das águas. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem na água de todo o nosso planeta os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais e que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Entendemos que Deus, sendo amor infinito, não castiga e nos ama, abençoa e perdoa sempre. Reconhecemos merecedores dessa moléstia por culpa exclusivamente nossa, pela nossa desobediência às suas sábias e justas leis, e devido à nossa imperfeição moral, fruto de vivências incorretas de outras vidas ou de excessos prejudiciais, consciente ou inconsciente, praticados nesta existência, por fraqueza e ignorância espiritual, em prazeres e extravagâncias mundanas, criamos enfermidades, doenças e anomalias em nosso corpo físico, vivendo agora imersos em aflições, angústias, dores e sofrimentos. Conscientes da renovação necessária, profundamente arrependidos diante de Deus, rogamos assim a sua benevolência, Senhor, e a consequente atenuação e eliminação dos efeitos das nossas enfermidades, seja do corpo físico, seja do corpo espiritual. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, do corpo físico e do corpo espiritual. Que assim seja.